Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ó Pai, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que através da Tua santa palavra o Senhor venha falar aos nossos corações. E acima de tudo, que o propósito do Senhor venha se cumprir, para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Jeremias está falando aqui com o povo de Deus, o povo de Israel. Um povo que neste momento, eles estavam exilados na Babilônia. A palavra de Deus no livro de Jeremias, ele começa a profetizar para o povo antes, do cativeiro babilônico. Ele sempre falando, anunciando que as pessoas deveriam voltar para Deus, voltar o seu coração, voltar a sua mente para o Senhor. No entanto, eles não ouviram. E a partir daí o tempo foi passando. O povo de Deus foi jogado ali, no exílio. Não foi por falta de avisar, mas foi por conta de uma rebeldia, de um coração duro diante da voz de Deus. Então, Jeremias estava conversando com o povo e anunciando a palavra de Deus no momento em que esses povos estavam lá na Babilônia. E eu estava pensando em relação a esse tempo, essa mensagem, e eu fico imaginando ali que aquele povo estava passando por momentos difíceis na vida, Imagina você estar num lugar onde você não quer estar. Isso já aconteceu com você?
Você está num lugar que você não deseja estar. Isso traz para nós algo que entristece o nosso coração. Isso pode nos trazer aflição. Isso pode nos trazer dureza no nosso coração, revolta. Isso pode trazer sobre nós angústias, sentimento de perdas, porque até então, quando o povo saiu de Israel e foi para a Babilônia, eles perderam até a identidade deles, queridos. Eles não podiam fazer aquilo que eles faziam na sua terra antigamente. Eles foram para um lugar servir um rei, que era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então eles não tinham liberdade. Eles perderam ali a sua essência. Eles perderam ali, muitos ali devem ter perdido as famílias. Porque não foram todos que saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia. Diz a palavra que foi alguns, mas no entanto a maioria deles foram para a Babilônia. E eu fiquei pensando neste lugar, né? Nesse lugar em que não é um lugar que me satisfaz, não é um lugar que alegra o meu coração, e não é um lugar em que eu venha habitar para o resto da minha vida. Mas eu sei que eu estou nesse lugar, porque Deus me enviou ali. Foi Deus que me colocou nesse lugar. E eu fico imaginando quantos e quantos de nós estamos no percurso das nossas vidas, e nós nos deparamos, entre aspas, num exílio. Quantos e quantos de nós deparamos em um lugar, numa situação em que nós não desejamos estar e acabamos ficando nesse lugar. Eu quero dar vários exemplos aqui. Quantos e quantos hoje estão cativos em um casamento amaldiçoado? Ou seja, um casamento que está em perigo, um casamento que não está bem. Aconteceu uma situação em que você não projetou, mas acabou entrando. Por conta daquilo que o seu coração não teve quebrantamento, e você não teve a sabedoria em lidar com tal situação, e que você entrou nesse lugar. Um casamento que não esteja bem, uma situação financeira. Um momento de desemprego. Então, se a gente observar o exemplo do exílio, muitos de nós passamos por uma situação como essa. Nós somos exilados por uma situação adversa em nossas vidas. Vocês estão me compreendendo? Amém? Graças a Deus. Então, queridos, eu queria que vocês me conectassem junto comigo, para nós pensarmos aqui esta noite. Porque quando nós estamos exilados, no lugar onde nós não queremos estar, nós ficamos sim fragilizados. Nós ficamos até perturbados. E nós esquecemos de alguns princípios, e que nos prejudica mais ainda. Então nós temos que estar muito atentos diante dos exílios que nós passamos em nossas vidas. E uma das coisas que eu posso ver aqui na palavra, é que o exílio é um lugar de ensinamento, viu? Da mesma forma onde o deserto é uma pedagogia de Deus, onde nós já mencionamos aqui, o exílio também é um lugar de ensinamento, de aprendizado. Então nós devemos estar sempre com os nossos corações quebrantados em relação à voz de Deus, né? E saímos desse exílio mais fortes, mais maduros, mais pessoas fortes, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Então, eu posso ver aqui, nos primeiros versículos, que Deus, Ele quer instruir o seu povo. Algumas verdades, para que esse povo não venha a cair.
Porque no exílio, meus irmãos, da forma como eu digo, muitas pessoas, elas deixam de produzir. Muitas pessoas, elas ficam acomodadas, elas ficam acuadas. Elas não prosperam, elas não caminham, elas não produzem. E isso só prejudica elas. E Deus, Ele só dá esse recado. Olha, vocês que estão no exílio, vocês que estão passando por dias difíceis, em dificuldades, eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. Não é porque vocês estão num momento difícil que eu larguei vocês. Não. Tirem isso do seu coração, eu estou com vocês. Portanto, produzem. Não deixem de produzir. Lutem. Não se abatem. Meus irmãos, a gente tem que vigiar muito com isso. Porque eu sei que as nossas lutas, elas são grandes. Muitas vezes nós paramos em um lugar em que nós não queremos estar. E a nossa alma fica abatida. Nós podemos ver o salmista falando, por que te abates, ó minha alma? E nós temos que ter muito cuidado com isso. O salmista, ele estava no exílio. E ele ficou abatido. E nós temos tudo para nos abater também. Quando nós olhamos para as circunstâncias. E quando nós olhamos para nós mesmos. Mas o momento do exílio é um momento em que nós devemos estar com os nossos corações atentos a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala aqui, no versículo 4, vamos ler novamente. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Está vendo Deus aí mandando você produzir? Trabalhar, não desistir, não ficar desanimado, não ficar prostrado diante de uma situação adversa. Meus irmãos, quem se prostra, aquele que se prostra, ele nunca vai ter vitória. Ele nunca vai prosperar. Ele nunca vai sentir e experimentar o agir de Deus. Esse é o recado que Deus dá para aquelas pessoas que passam por tempos difíceis. Vou ficar mencionando aqui situações, porque isso acontece conosco. E quando nós estamos exilados, nós estamos nesse exílio, nós ficamos muito vulneráveis. E nós não podemos ficar assim. Nós temos que sermos fortes e ágeis. Nós temos que agir e fazer aquilo que Deus determina para todos nós. E ele continua falando. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos. E dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. O que ele está querendo dizer aqui? Que a vida, ela não para, meus irmãos. As dificuldades da vida, elas não podem nos travar, nos frear. Nós precisamos sermos ativos. Nós devemos conduzir as nossas vidas em qualquer tempo. A mesma forma quando o povo vivia lá em Israel, eles deveriam viver também na Babilônia, porque Deus era com eles. Não é porque eles estavam exilados no outro mundo, no outro lugar, é que Deus se apartou deles. Não, Deus não se apartou deles. Deus estava ali sim com eles. Eu quero que vocês entendam que as dificuldades da vida significa que Deus não está longe de você. Muito pelo contrário, Ele está perto de você. Porque Ele está te estudando. Ele está observando você, onde é que está o seu coração, onde é que a sua fé está firmada. É o que a palavra de Deus nos mostra. Então, queridos, nós não podemos abrigar dentro dos nossos corações pensamentos negativos, amém? Não tenham pensamentos negativos no seu coração. Isso só faz você cair. Você só fica desanimado. Mas tenham pensamentos positivos e palavras positivas. Saiam das suas palavras sempre palavras positivas. Quando você falar com seu cônjuge, fala palavras positivas para ele.
Não critica. Porque o próprio exílio já nos derruba, já deixa a gente frágil. Aí você já viu quando a gente chega numa situação adversa, a pessoa só dá aquela olhadinha para você assim, condenando. Até o olhar mata. Mas queridos, vamos falar palavras otimistas. Vamos falar palavras que produzem no coração do seu cônjuge. Palavras que animam ele a produzir. Amém, igreja? Vamos fazer essa noite. Vamos tomar essa posição essa noite. A intenção que Deus tem para todos nós é que nós devemos produzir e nunca parar. Porque lá no final, nós vamos ver a glória de Deus através da vida de vocês. Essa é a intenção de Deus. Eu fico vendo aqui nessa passagem, aquele que vence é aquele que luta. Ninguém prostrado vence. Ninguém que esteja de braços cruzados avançam. Não. Meus irmãos, a nossa fé em Cristo Jesus, ela deve ser proativa. Deus não abençoa aquelas pessoas que ficam paradas, não. Deus abençoa aqueles que fazem, aqueles que colocam a mão na massa, acreditam nela própria, porque Deus está com ela. Glória a Deus por isso. Então, queridos, cativeiro é um lugar que nós precisamos produzir, para glorificar o nome de Deus através da vida de vocês. Não se esqueçam disso. Precisamos ter uma vida produtiva e mostrar que Deus é conosco. Agora uma pergunta eu quero fazer para vocês essa noite, uma pergunta desafiadora. Eu quero desafiar vocês essa noite. Mesmo no cativeiro, você tem construído uma vida que glorifica a Deus? Será que o seu casamento, numa situação adversa, está sendo para a glória de Deus? Será que os seus filhos estão sendo criados para a glória de Deus? Vocês têm mostrado o caminho de Deus na vida dos seus filhos? Mesmo diante de uma situação adversa? É isso que o texto tem mostrado aqui. Entendam, você vê o tanto que a nossa apatia, as dificuldades, elas podem atrapalhar. Não atrapalham apenas as nossas vidas, mas atrapalham quem está em volta. O nosso cônjuge, os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso lado. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, toma uma atitude diferente hoje, diante de Deus, quando a dificuldade chegar na sua casa. Quando você estiver preso a um lugar em que você não queira estar. Muda a sua mentalidade, mude o seu coração. Porque em qualquer situação que nós estivermos, e tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer sempre para o Senhor, e não para nós mesmos. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Então nós não podemos ser movidos aos nossos sentimentos. Nós temos que ser movidos àquilo que Deus determina para todos nós. Eu acho um versículo que fala muito ao meu coração, está lá em Coríntios 10, 31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nos momentos de dificuldade, vamos usar essa situação para glorificar o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Outro ponto que eu acho muito determinante, que nós devemos aprender também, e eu acho muito viável nos dias de hoje, algo que eu irei dizer aqui, que está relacionado ao versículo 8 e 9, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo.
O vosso desejo, está vendo? Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Queridos, como eu já disse, quando nós estamos no exílio, nós ficamos o quê? Vulneráveis. O que nós queremos? O que nós procuramos? Sempre palavras o quê? Motivacionais. Não é verdade? Mas nem sempre é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, nos dias de hoje, nunca o evangelho, sendo de Cristo e não sendo de Cristo, está sendo turbinado de uma forma muito grande no mundo inteiro. Hoje você clica, tem vários pregadores, várias mensagens. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque a própria palavra diz que nos últimos dias estarão levantando muitos falsos profetas. Eu queria alertar vocês essa noite. Nós precisamos ler a Bíblia, queridos. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos entender a Bíblia para não cairmos num falso evangelho. Jeremias está falando aqui do tempo do exílio da Babilônia. Tomem cuidado. Existem pessoas falando no meu nome, profetizando no meu nome, mas eu não estou ali. Nós devemos tomar muito cuidado. E esse negócio ele é tão perigoso, queridos. Primeiro, porque nos afastam de Deus. Segundo, essas falas, esses argumentos, eles nos afastam de Deus. Isso mata a nossa fé, isso mata a nossa comunhão com Deus. E nós devemos ficar muito atentos. E isso aconteceu não só no tempo de Jeremias, mas aconteceu no tempo de Jesus, aconteceu no tempo de Paulo, aconteceu no tempo de Pedro, e tem acontecido nos dias de hoje. Hoje está sendo mais perigoso, porque por conta da tecnologia, tem o quê? Dissipado vários tipos de evangelho. Isso tem me preocupado e tem me assustado muito, mas muito mesmo. A tal ponto, quero confessar a vocês aqui, nós estamos entre irmãos. Semana passada, teve uma noite que eu não dormi. Não dormi. Eu fiquei assim... Eu sou apaixonado pela Bíblia, sabe? Eu fico meditando na palavra o tempo todo, na minha mente. Porque eu tenho temor. A palavra de Deus fala que eu, como pastor, eu vou prestar conta diante de Deus em relação a vocês. Eu tenho que falar o evangelho verdadeiro. Eu tenho que falar um evangelho que não agrade o seu coração. Eu tenho que falar um evangelho que agrada o coração de Deus. Eu falo não o seu coração, porque tem muitas coisas que a gente não gosta de ouvir. É nesse sentido que eu quero falar para vocês. E a minha preocupação é com Deus. Eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu deturpar a palavra do Senhor. Eu estou diante do Senhor, eu sou um homem falho. Mas me dá sabedoria a entender isso aqui. Me dá paixão para ler essa Bíblia todos os dias. Deixa eu ser instrumento de Deus na vida dos meus irmãos, para que eles não possam cair nas ciladas do diabo. Existem algumas passagens na Bíblia que os nossos irmãos patriarcas falaram, eu gostaria de ler essa noite. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 16. Versículos 17 e 18. Olha o que Paulo fala para a igreja de Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha o que Paulo fala. Afastai-vos deles. Porque essas tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com as suaves palavras e lisonjas,
enganam o coração dos incautos. Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 9. Do 6 até o 9, que diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vocês sabem o que significa anátema? Amaldiçoado. Imagine só, Irã. Paulo falando: Renato, se você pregar um evangelho que não seja o evangelho que eu estou anunciando, e você vir com outro evangelho, e você ganhar o coração das pessoas e distanciar ele da presença de Deus, você será o quê? Um amaldiçoado. Olha o tanto que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, queridos. Olha o tanto que é importante eu me alimentar dessa palavra todos os dias. Eu ter esse conhecimento bíblico, para que eu não venha ser enganado por esses falsos profetas. Então vamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Olha em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, que diz o seguinte: se alguém, está aí projetado? Está. Se alguém ensina outra doutrina, e não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: a palavra de Deus, ela não é para ser concordada, ela é para ser obedecida, amém? É para ser obedecida. Não existe aquele negócio, eu não concordo com isso. Meus irmãos, isso aí é coisa de incrédulo. Nós precisamos ser obedientes àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então, meus irmãos, vamos ler. Vamos voltar. Se alguém ensina outra doutrina e não concordam com as palavras vãs do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é o quê? Infatuada. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Meus irmãos, você sabe o que é o verdadeiro evangelho, de acordo com a palavra de Deus? Primeiro, arrependimento. Apenas isso. Se você vê os profetas do Antigo Testamento falando, o que eles falavam diante das pessoas? Arrependam-se e voltam para Deus. E o que aconteciam com eles? Coitado desse Jeremias. Quando ele for falar a palavra de Deus, o que aconteceu com ele? Foi para o fundo de um poço. Eles jogaram ele lá no fundo do poço. Paulo, quando foi anunciar a mensagem de Deus, falando a mensagem verdadeira de Deus, diz a palavra que ele levou o evangelho para as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo salvas. Ele foi para a prisão e foi açoitado. Vocês estão me entendendo como é que está acontecendo nos dias de hoje? Amém ou não amém? Então nós precisamos nos conectar, queridos. Nós precisamos estarmos atentos em relação às coisas que têm acontecido nos dias de hoje, para que nós não venhamos sair do propósito que Deus tem para mim e para vocês. Essa palavra é para a igreja.
Existem pessoas na igreja sendo enganadas, saindo da presença de Deus e não estão percebendo. Olha em 2 Pedro o que ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, que vão matar você e vai tirar você da presença de Deus, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruições, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, nós como nunca, nós precisamos, queridos, ler a palavra de Deus, para não cairmos na cilada do inimigo. Eu acho interessante, queridos, esses discípulos, eles apenas falavam de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus Cristo vivo, que venceu a morte, que tem a chave da morte e do inferno. E é nele que nós temos maior prazer, é nele que nós temos a paz, é nele que nós temos a vitória. É isso que os profetas falavam, que os discípulos de Jesus falavam. O primeiro mártir da igreja, vocês sabem o nome, amém? Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão? Ele foi morto. Ele foi morto falando o quê? Um Jesus Cristo ressuscitado. Ele ficou falando a palavra de Deus, ele anunciava a palavra de Deus desde Abraão. Ele foi falando, o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele, e o povo começou a apedrejar esse homem, apedrejando. E esse homem foi falando o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ali ele morreu, queridos. A palavra de Deus nos mostra que ele morreu como um anjo, cheio da presença de Deus. Outra pessoa que me constrange muito, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era aquele que se alimentava da palavra. Ele buscava a palavra todos os dias. E a palavra de Deus tinha eficácia na vida de Jesus. Vamos comprovar isso lá em Mateus capítulo número 4. Acho que todos conhecem essa passagem. Mas diz o seguinte, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui Jesus, queridos, ele ficou o quê? Fraco, sensível. Eu estou vendo Jesus aqui exilado. Exilado. Ele estava num lugar onde ele não queria ficar. Quem quer ficar num deserto 40 dias passando fome e sede? Ali ele estava fraco. Ali ele estava vulnerável. Coração debilitado. Imagino eu com a sua pele sofrendo ali de tanto calor e de tanto frio. A pele, eu acho que ela vai se corroendo. De repente, quem apareceu para ele? Versículo 3 diz, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformam em pães. Aí agora nós vamos ver o Jesus, cheio da palavra. Aí ele diz o seguinte, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você vê Jesus cheio da palavra. Meus irmãos, o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Jesus está nos mostrando aqui.
É a palavra de Deus que não faz a gente cair. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria. É a palavra de Deus que nos atrai à presença do Pai. E ele diz o seguinte: então o diabo não desistiu. Versículo 5: então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-se sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Olha aí. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha isso, como é que Satanás estava trabalhando em Jesus. Você percebe onde Satanás está trabalhando em Jesus? Lá no coração, no interior, no ego. Satanás, ele sabe onde ele nos ataca. Ele sabe aonde a gente pode cair. E ele vem de uma forma muito sutil. Ele fala palavras bonitas e que alegram demais o seu coração. E nós precisamos tomar conta com essas palavras. Mas Jesus, cheio da palavra, disse, versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás não desistiu. Ele continuou. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, gente, está vendo? Conquista. Vou te dar o mundo. Você vai ser o cara, Você vai ser o cara mais poderoso dessa terra. Todos vão se prostrar diante de ti. Todos verão você. Você vai ser o cara. Mas Jesus... E ele continua dizendo no versículo 9. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Jesus fragilizado, mas cheio do Espírito por conta da palavra. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Queridos, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração essa noite? Seu coração está em Deus ou está nas coisas? A quem você tem servido nesses últimos tempos? Porque os falsos mestres, queridos, os falsos profetas, tudo o que eles querem é tirar o Cristo Jesus no centro do seu coração. Eles querem mostrar para vocês um Jesus Cristo, um Jesus provedor, mas não a nossa provisão. E nós precisamos, é muito sutil, porque muitas vezes nós buscamos a Deus para adquirir coisas, para adquirir bens, para sermos bem-sucedidos, mas isso não é o Evangelho, porque o Evangelho verdadeiro é Cristo em nós, esperança da glória. Posso ouvir um amém, glória a Deus? É isso, queridos. É a pessoa de Cristo, a maior provisão que nós temos, o maior provedor é Cristo em nossas vidas. O resto Ele vai nos dando. Mas o nosso coração tem que estar em Deus. E Jesus sabia disso. O próprio Jesus encarnado, Jesus carne, com as mesmas debilidades como nós temos, ele passou por isso. E o que eu acho interessante é que Jesus Cristo, ele nos mostra o quanto ele era forte por conta da palavra de Deus, porque no momento mais difícil, no momento da sua fraqueza, ele venceu o diabo na palavra. E no momento mais difícil da vida dele, que foi na cruz do Calvário, ele venceu aquele momento dizendo o seguinte, queridos: Eli, lama sabachthani. Você sabe o que significa isso? Deus meu, por que me desamparastes?
Agora eu queria que vocês abrissem em Salmos capítulo 22, versículo 1. Abre e coloca aí no projetor. Deus meu, por que me desamparaste? Olha aqui Jesus falando, igreja. O que saía da boca dele era a Bíblia, era a palavra de Deus. Jesus, no momento da sua crucificação, nós podemos perceber que ele sangrava a Bíblia. O que estava na mente dele era a Bíblia, era a palavra de Deus. Enquanto ele era pressionado, ele recebia a pressão da morte, ele salmodiava. Agora, quando nós somos pressionados, quando nós estamos exilados na dificuldade, o que sai da nossa boca? O que tem saído das nossas bocas? Por isso que é importante nós estudarmos e lermos e conhecermos essa palavra, queridos. Nós precisamos alimentar disso aqui, porque isso é alimento para a minha alma, é alimento para o meu espírito, e eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Que nós saiamos daqui, queridos, com esse entendimento. O que tem saído na nossa boca quando nós somos espremidos pela dificuldade da vida. Agora hoje eu entendo. Por que Paulo falava? Andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfarei a concupiscência da carne. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, para nós vivermos essa palavra, conhecermos essa palavra e honrarmos a Deus através dessa palavra. Acho interessante que Paulo foi esse homem, porque ele diz lá em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que seja o nosso alvo, meus irmãos. O que Paulo buscava. Vamos prosseguir para o alvo, com o fim de ganhar o prêmio celestial. Se você está aqui esta noite, exilado, em um lugar em que você não queira estar, não desanime e faça a vontade de Deus. Toma conta da sua mente. Toma conta do seu coração. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês venham experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Senhor Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, queridos. E terceiro, para a gente terminar, versículo 11 e 14. Deixa eu voltar. Jeremias 29, 11 e 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Oh, meus irmãos, é pensamentos de paz, não de mal, para que vos dar o fim que desejais. É pensamento de paz, queridos. Deus só quer trazer sobre nós paz. A maior alegria que um cristão deve ter é a paz interior, contentamento. Você já viu aquele crente sustância? Qualquer situação que ele esteja, o coração dele está bem. Ele está cheio de paz, tranquilo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Versículo 12 ele diz, então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei.
Aí você vê que Deus é um Deus conosco. Ele não está longe. Queridos, isso aqui é uma palavra de conforto para nós. Porque se você superar as suas dificuldades, e você só supera de uma forma, produzindo e fazendo a coisa certa, que é buscar o reino, buscar a Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando você fizer isso, você vai invocar o nome do Senhor, e Ele estará presente. E a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Eu confesso a vocês que eu demorei entender esse versículo. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Eu falei: Senhor, eu busco o Senhor. Mas na verdade eu buscava era a provisão de Deus. Eu buscava sempre a provisão de Deus. A partir do momento que eu entendi que a maior bênção não é a provisão de Deus, mas sim o provedor, que é a pessoa de Jesus Cristo, eu comecei a amar a palavra. Eu comecei a satisfazer isso aqui, a me satisfazer nisso aqui. Essa noite que eu dormi, Deus falou muito ao meu coração. Ele disse simplesmente para mim: a tua graça me basta. A minha graça te basta. Eu estou com você, meu filho. Não olhe para as dificuldades da vida. Faça aquilo que deve ser feito, mas não saia do meu propósito. Faça aquilo que eu determinei para você. Meus irmãos, esse deve ser o nosso sentido de vida. Isso é muito bom, queridos. Nós só vamos encontrar Jesus Cristo verdadeiramente, nós só vamos encontrar o nosso Senhor verdadeiramente, é quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Um coração inteiro, um coração quebrantado, um coração puro, de querer apenas a pessoa dEle. E é tanto que é interessante nós estudarmos a Bíblia. Porque a minha fé, meus queridos, ela não pode ser baseada nas minhas emoções. A minha fé, ela precisa ser baseada na palavra de Cristo. Porque a própria palavra nos diz, a minha fé alimentada, ela é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E eu preciso muito, todos os dias, ouvir essa palavra. Eu quero que vocês saibam que o exílio não é para sempre. O povo da Babilônia ficou 70 anos na Babilônia, cativos. Nós aqui, muitas vezes nós nos deparamos a um exílio. E eu sei que esse exílio não vai durar para sempre, nós vamos sair desse lugar. E eu acho interessante que quando ele sair desse lugar, e você estiver cumprindo o propósito dele, a palavra de Deus fala que ele vai te abençoar de uma forma tão grandiosa, que você vai até assustar. E que seja assim nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus no versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o quê? A vossa sorte. A palavra em outra versão fala: serei achado de vós, diz o Senhor, e eu muito te abençoarei. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos, o exílio não é o seu lugar, mas é um lugar onde você vai se fortalecer, onde você vai ter experiência com Deus, vai ter tempo com Deus, e você sairá desse exílio de uma forma tão especial,
que ali você será uma pessoa muito abençoada, que você vai glorificar o nome de Deus de uma forma tão grandiosa que você nem vai imaginar. E que seja assim nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé. E se você me entendeu nessa mensagem, vocês vão me entender também que aqui nesse lugar onde nós estamos aqui hoje, vocês sabiam que nós somos exilados? A pátria que nós estamos aqui não é nossa? A nossa pátria é uma pátria celestial? Então, se nós estamos aqui nesse lugar, neste mundo, que não pertence a nós, mas pertence ao diabo, a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Então, nós estamos exilados aqui. Produzem, criem filhos, sejam ativos, glorifique o nome de Deus onde você está. Que lá na sua pátria, onde você reinará juntamente com Cristo Jesus, Ele vai te receber de uma forma tão especial, meus irmãos, que vocês não vão entender. E nós devemos sonhar com esse dia. Nós precisamos sonhar com o céu. Lá é a nossa pátria. O céu é o nosso lugar. Esse mundo aqui não é nosso. A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi para a cruz, a Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o caminho do Filho do Teu amor, o qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ali Jesus, Ele pagou o preço. Ali Ele venceu a morte no momento da sua crucificação. A palavra de Deus fala que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. A nossa pátria lá está nos esperando. O nosso exílio aqui vai ter fim. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos produzir e glorificar o nome do nosso Senhor. Nesse momento eu quero que você consagre tudo na sua vida ao Senhor nosso Deus. Coloque a sua família na presença de Deus. Coloque o seu trabalho na presença de Deus. Coloque os seus filhos na presença de Deus. Coloque tudo que está em sua volta, que faz parte da sua vida, na presença de Deus. E conversa com Deus nesse momento. E fala com Ele o seguinte: Senhor meu Deus, eu diante dessa palavra eu quero assumir diante do Senhor. Não importa onde eu estou, não importa o que vai acontecer comigo no amanhã, mas o que importa é que qualquer situação na minha vida, eu irei glorificar o Teu nome em todas as áreas da minha vida. Eu estarei glorificando o Teu nome na minha casa, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos. Eu estarei glorificando o Senhor no meu trabalho. Eu estarei glorificando o Senhor em tudo, Pai. Porque o Senhor é o meu Deus. E eu quero honrar o Teu nome. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. E para isso, eu quero contar com a Tua graça e com a Sua misericórdia. E que jamais eu venha me desviar da Sua palavra. A Tua palavra que me convence e que me mostra o caminho que eu devo andar. É ela que me liberta. É ela que me encaminha para o Senhor. E eu faço compromisso com o Senhor essa noite, que eu quero ler a palavra todos os dias, até a consumação do século.
até os últimos dias da minha vida. Amém e amém. Graças a Deus.